Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução à disciplina de silvicultura. É uma disciplina importante no curso de engenharia florestal, talvez a mais importante, pois trata do plantio exatamente das árvores, né? O cultivo das árvores. Então, silvi é a floresta e cultura é o cultivo. Então é a disciplina que define a engenharia florestal. Então, bem-vindos à disciplina. E aqui tem algumas coisas que seria bom a gente procurar ao longo do curso, principalmente se a turma for grande, respeitar, né? Não ficar com o celular ligado. Também, se quiser conversar, sair da sala de aula, manter sempre a porta fechada, a lista de presença e não se preocupar em copiar a matéria. Depois eu passo PDF ou, como nesse caso aqui, o vídeo da aula. Então, com simples Ctrl+C e Ctrl+V, aí você vai ter todo o acesso à matéria e aos links também, à bibliografia, leituras adicionais e vídeos, certo? Isso aqui é um tradicional aviso. E aqui algumas fontes de ideias, né? Para capítulos serem apresentados agora e capítulos seguintes também. Aqui tem uma breve introdução ao professor, a formação do professor. Então, eu cursei Engenharia Florestal, Federal de Santa Maria. Depois fiz o trabalho aí de conclusão de curso numa empresa que trabalhava com celulose e papel. E tem a ver com silvicultura, o meu estágio de final de curso feito no ano de 1999. Nossa, eu tô ficando velho. Então aqui está uma fábrica de celulose, onde nós fazíamos seleção de árvores matrizes para serraria e também para a produção de papel. Mas principalmente para serraria. Depois nós vamos ter um capítulo falando sobre a seleção de árvores matrizes visando produções variadas aí no setor florestal. Tem alguns detalhes do trabalho, né? Seleção de árvores retas, com pouca copa, e não perto da borda da floresta, pois a borda da floresta ela altera o potencial genético original da árvore. Às vezes árvores ruins têm bom crescimento somente pela situação aqui, ó, vejam na seta branca a borda. Então aqui nós selecionávamos árvores no interior da mata. A melhor árvore ficava no meio e haviam outras árvores próximas para polinização daquela árvore. Tendo em vista que isso aqui é Pinus teda, e essa planta é polinizada pelo vento. Aqui elas estão isoladas assim porque depois que a gente selecionou as árvores, elas foram cortadas, árvores próximas, e ficou um grupinho de árvore aí, que é um grupo de árvores objeto de estudo, né? Foram selecionadas mais de 300 árvores matrizes, visando a melhor forma de tronco, pouca copa, como essa árvore aqui, ó. Ou essa aqui, bem retinha, com poucos galhos, para a serraria. Trabalho bastante, muita caminhada, muita peral, né? Áreas inclinadas, muita chuva também, mas foi divertido. Bom, depois eu fiz um mestrado em silvicultura, no ano 2000 a 2002, quando eu trabalhei com fenologia. A fenologia é a ciência que estuda
as fases reprodutivas de animais e plantas e sua relação com o clima. Então essa figura aqui é bastante emblemática, né? Mostra os botões, as flores abertas, as folhas velhas e novas, e frutos jovens e adultos, todas as fases aí básicas de uma planta. Eu fiz essa observação em mais de 400 árvores durante 4 anos. E presença constante aqui, as cobras e as aranhas. Então o resultado final já foi publicado em um capítulo de livro, que é o batimento cardíaco da floresta, né? Uma vez por ano a floresta floresce, frutifica. Isso foi feito no Rio Grande do Sul, um local bastante frio. Então, no verão é que ocorre essa explosão de flores e frutos, e no inverno a floresta fica aqui, ó, com menor porcentagem de indivíduos ou número de plantas com flores ou frutos. Então, aqui no eixo X são os meses do ano, no eixo Y é o número de plantas com flor ou porcentagem de plantas com flor. Que também a gente vai ver mais adiante é uma importante ferramenta na organização do plantio de florestas. Aqui a gente tem o registro climático, né? As barras são a precipitação, as linhas pontilhadas é o comprimento do dia e a linha mais fina aqui é a temperatura ao longo de 4 anos aqui, tá, pessoal? Cada vez que tem um número aqui, um ano, ó. Um ano, outro ano, outro ano. E aqui é a estação mais que tem maior precipitação também. Embora lá o clima Santa Maria, onde eu fiz o trabalho, não é um clima sazonal, em termos da precipitação, é mais sazonal em termos do comprimento do dia. Existe uma tendência a chover mais no verão. Muito bem. Depois eu fiz o doutorado, entre 2003 e 2007, em Biologia Vegetal, em São Paulo. Trabalhei bastante na Mata Atlântica, na Ilha do Cardoso. Depois trabalhei no Cerrado, junto com outros colegas. Paula Reis, a Maria Camargo, vários outros colegas aí. E aqui era o nosso meio de transporte na época. Aqui eu fiz um trabalho mais de... Continuei com o trabalho, né, de coleta de dados lá no Sul também. E tem um ano a mais aqui, ficou um aluno, Pablo Senhor, ele ficou coletando dados lá. E aí estendi essa série temporal de dados fenológicos, bem como comparei muito borda interior da mata quanto a fenologia das plantas, no Cerrado e na Mata Atlântica de São Paulo. Em breves palavras, em poucas imagens, aí está um resumo fotográfico das aventuras aí. Depois eu fiz um breve pós-doutorado em 2008 e 2009, um pequeno período no Canadá, trabalhando com redes de internet sem fio aplicadas a monitoramento ambiental. Tudo isso foi feito sob orientação aqui no doutorado da Patrícia Morelato e no mestrado do Solon Jonas Long. Tem várias fotos aí mostrando também os trabalhos, né? Fiz alguns trabalhos com irrigação, irrigando plantas na estação seca para ver se alterava a reprodução, uso de aparelhos automatizados para monitorar microclima. Fica um grande agradecimento aí a todo o pessoal, né, que ajudou nisso. Depois eu fui um ano para a Bahia fazer outro pós-doutorado. Trabalhei na Floresta Atlântica no sul da Bahia, uma floresta fantástica, que ainda tem muita espécie sendo descoberta lá. Recomendo para quem quiser conhecer a Floresta Atlântica mais primitiva possível. E agora, a fase de 2012 e 2013, eu lecionei na Unifei, em Itajubá.
Fiz alguns minicursos aí, palestras e disciplinas condensadas na Federal de Mato Grosso, na Univas também. E tem até essa fase agora é essa. Eu resolvi então resumir algumas das aulas que eu lecionei em Itajubá nessas apresentações aqui, postar aí na internet, no YouTube aí, para deixar disponível o conhecimento para os alunos passados, presentes talvez e futuros. Então nós vamos entrar aí na disciplina de civicultura. Eu começo com os 10 mandamentos, né? Então tem até uma brincadeira aí, o que uma pessoa tem que fazer para ser um bom cultivador de florestas. Amar as plantas sobre todas as coisas enquanto estiver cursando a disciplina. Conhecer o pai e a mãe da planta, as procedências genéticas, geração paterna, né? Se eram plantas boas ou não. Essa aqui é fundamental, viu? Sem água as plantas morrem, não interessa o resto. Outra coisa importante, não deixar as formigas matar as plantas. É um paralelo aí com os mandamentos religiosos, né? Honrar as plantas e o compromisso de cuidá-las. Não matar as plantas. Muitas vezes a gente coloca um adubo a mais, uma água a menos aí. Não adulterar dados do experimento científico. Sempre cavar vários buracos para saber se não vai plantar floresta sobre rocha. Lembrar que as condições do local onde se saíram as plantas indicam como deve ser o local para plantá-las em terras distantes. Então, sempre saber a procedência das plantas e tanto os dados climáticos da região ajuda a saber aonde essas plantas poderão ser plantadas com sucesso. E tentar manter tudo organizado e limpo. Bom, problemas sempre irão acontecer, então fica aí a mensagem. Por mais que a gente cuide de tudo, sempre vai dar algum problema. Esse curso, na verdade, ele era bastante prático. Tinha quase que 50% das aulas em viveiro. Então eu vou mostrar aqui mais fotos do que a gente fez. Quais seriam os experimentos, as práticas que poderiam ser feitas nessa disciplina. Certo? Então, manda a regra aí, né, que tem que ter uma prova teórica em Universidade Federal, pelo menos uma. Eu acho que ensino deveria ser um pouco diferente, mas tudo bem. 1 ou 2 trabalhos em grupo. Cada aluno deve relatar por escrito ao professor suas atividades. Primeiro trabalho é um trabalho de cultivo mesmo, de plantas em viveiro. O segundo trabalho é um trabalho sobre arborização urbana, com as ervas de passarinho. Estudar elas, quem elas atacam, quem elas não atacam, quais as características das plantas hospedeiras. E a regra básica aqui é, lembrem das palestras sobre evolução. Ser civicultor nada mais é do que fazer seleção artificial de plantas, então tem que ter uma boa base de evolução, darwinismo, seleção de árvores, origem das espécies, regras aí da seleção das espécies devido à evolução, né? Seleção natural. O que acontece é o seguinte, que eu, pelo menos quando fiz engenharia florestal, não tive nenhuma introdução à evolução, ao darwinismo. Eu acho que isso deveria ser repensado nos cursos de engenharia florestal e ter uma disciplina sobre evolução, pois evolução e seleção artificial é muito importante para o engenheiro florestal. Fica a dica aí, então, essas reformas curriculares, criar uma disciplina sobre evolução e seleção artificial.
Então nós vamos falar aqui como cultivar florestas no Brasil. Desde o planejamento, para o que servirá a tal floresta, até os sistemas silviculturais mais modernos aí utilizados no Brasil. Certo? E a complicação que é conduzir florestas mistas e nequiâneas tropicais. Que em alguns cursos de silvicultura aí não é passado essas dicas de como tratar de florestas que têm espécies, mais de uma espécie, então são mistas, e essas espécies foram plantadas em diferentes anos, então são inequiâneas. Então nós vamos partir desde a escolha de quais árvores a gente vai coletar a semente, a limpeza dos frutos, classificação das sementes, quebra de dormência, plantio das sementes, desrama, desbaste. E a ideia aqui é seguir a própria vida da planta, né? Desde a produção das sementes até seu plantio e o crescimento da muda. Então eu acho que dessa forma, seguindo o ciclo natural de uma planta, a gente não vai se atrapalhar. Então, as etapas silviculturais na implantação de uma floresta também será o nosso cronograma na disciplina aqui. A gente vai acompanhar as etapas aí da vida da planta, desde o seu nascimento, né, até as fases de desbaste e desramas, que são as últimas fases antes da colheita de uma floresta. É mais voltado ao manejo da floresta. Então, nós vamos fornecer muitas ferramentas para o planejamento de povoamentos de floresta, sempre tendo em mente que a silvicultura aqui no Brasil, que é um país tropical, é algo muito novo. Não há ainda hoje modelos confiáveis para a reforma e a implantação de florestas mistas e nequiâneas. O nosso país é continental, existe alta diversidade também de solos e climas, né? Consequentemente de processos ecológicos. Então não há uma receita simples para se construir uma floresta no Brasil. Aqui é uma ementa, um exemplo de ementa de disciplina de silvicultura voltada ao curso de engenharia ambiental. Tá? Então isso aqui foi retirado lá, créditos aí da Unifei, né, na página da Unifei, qual o objetivo, né, da disciplina, técnicas, né, e aqui um cronograma sugerido, que vai ser o nosso cronograma aqui das palestras. Nós vamos ter uma primeira palestra, que é essa palestra introdutória, falando de como vai ser a disciplina, onde estudar silvicultura no Brasil e no mundo, onde ler sobre silvicultura e quais etapas vão formar o curso. Uma aula inaugural, no caso. Depois nós vamos tratar do objetivo da floresta. Você tem que, antes de sair correndo atrás de sementes, e que tipo de floresta você quer. Eu quero uma floresta para produzir erva mate, ou eu quero uma floresta para produzir madeira, ou para produzir celulose. Ou quero pegar uma floresta que foi plantada há muitos anos e transformar ela para algum desses objetivos, que é mais difícil. Ou eu quero converter a floresta num sistema agroflorestal. Então nós vamos tratar do que é o objetivo, né? Qual o objetivo com base nas florestas quando não encontra-se uma floresta e quando encontra-se uma floresta no local, na propriedade que você vai trabalhar. Ou no órgão governamental, seja lá como for. E aí nós vamos entrar na parte da fenologia, né, da seleção das árvores matrizes, visando produção de mudas para um determinado fim. Então já é seleção artificial, nós vamos ter uma palestra que é sobre duas palestras, na verdade, sobre seleção natural e artificial, que eu só vou remeter as palestras que eu já gravei, estão no mesmo site, né, do YouTube, no mesmo canal do YouTube.
E aí nós vamos entrar com a fenologia, que é a época, qual é a época certa para colher as sementes, que tipo de planta floresce em que tipo de ano, em que tipo de mês, e frutifica principalmente. Que tipo de fruto vai ter, que tipo de semente, que método para retirar as sementes, tudo isso a gente vai ver. Depois as bases ecológicas, como funciona o clima no nosso país, o vento, como funcionam os solos, a sucessão florestal, embora não acredite muito que isso aconteça na prática, de uma forma previsível para o Brasil. Vai ter uma palestra sobre metapopulações. Nós temos que entender como funciona a vegetação brasileira para poder manejá-la, então vai ter 2 ou 3 palestras sobre como funciona a nossa vegetação, os tipos de vegetação, por aí vai. Depois nós vamos passar para uma parte mais complicada, que é como medir e avaliar as florestas. Dentro da cronologia também já foi gravado aí o vídeo, vocês podem remeter lá. Depois vai ter mais sobre fitossociologia, né, que é como medir as florestas no espaço horizontal e vertical e também temporal. E aí já é o inventário florestal. Nós vamos ver toda essa medição para entender parâmetros para dizer se uma floresta está pronta para ser colhida, se ela precisa de um desbaste e por aí vai. E produção de mudas, nós vamos focar bastante nessa parte. Então também vai ter tratos e métodos silviculturais, né? Preparo da área, controle de formigas, preparo do solo, plantio, sistemas agroflorestais, plantios voltados para restauração. Vai ter uma parte sobre silvicultura urbana, como cuidar das árvores na arborização urbana. O certo e errado na arborização urbana. Outras palestras com o intuito de fornecer subsídios para quem for trabalhar em áreas específicas, por exemplo. Região norte e noroeste de Minas Gerais. A gente tem que falar sobre incêndios. Até aqui na região sul de Minas, incêndios é um problema grave para florestas. Então, nós vamos fazer 1 ou 2 palestras aí falando disso. E ali onde está em vermelho sempre a gente poderá fazer uma prática. Aqui as leituras sugeridas pela Unifei, então você pode dar uma verificada aí, né? A maioria dos trabalhos tem, pelo menos, são recentes, né? De 20 anos para cá. E as leituras que eu sugiro vão aparecer ao longo das apresentações. Na forma de links, na forma de vídeos. Pronto? Estão preparados então? Então, de cara assim, na gíria popular, eu recomendo que vocês, sempre que quiserem saber das novidades em silvicultura, leiam o que foi ou o que está sendo publicado na Embrapa Florestas. Então esse site aqui, ó, além de textos, tem vídeos. Então é praticamente um curso paralelo aí que você pode fazer em relação a esse curso que nós estamos fazendo aqui. Então é uma forma leve de você revisar silvicultura, né? Estudar e revisar uma aula que você perdeu, por exemplo. O Globo Rural também, né? Canal aí da Rede Globo. Todos os créditos aí para o site deles. Também é um lugar interessante para você aprender sobre silvicultura. Então, só passando aí para vocês verem, né? E o próprio YouTube, né? O YouTube é onde este vídeo vai ser publicado. Tem muitas outras coisas lá. Basta você digitar a palavra ali, silvicultura, né? No prompt. E vai ter umas centenas de vídeos. Alguns até eu vou recomendar aqui. A livraria da Embrapa, existe muito PDF, muito livro lá.
Por exemplo, regra de análise de sementes. Tem um livro inteiro lá, são quase 500 páginas. Texto bastante técnico que ensina como fazer toda essa parte de análise de sementes. E tem até livros aí, né, para as crianças. Se alguém tiver filho aí e quiser que a criança já aprenda um pouco de silvicultura, tem aí, ó, a Viagem das Sementes, por exemplo. Depois tem coisas, claro, muito mais técnicas, como ecologia, silvicultura, tecnologia de mogno, né? A Infoteca, tá? Da Embrapa. Vocês podem clicar lá e ver várias coisas. Séries técnicas, circulares técnicas. Esses textos são muito bons, tratando de assuntos específicos, como a gente pode ver aqui, enxerto ou qualquer outra coisa, você pode se aprofundar lá. É incrível, como sempre passa alguém com funk atrapalhando. Desculpe aí, pessoal, é que é muito difícil você gravar um vídeo no Brasil sem ser atrapalhado. Bom, vamos continuar então. Então, se o nosso curso fosse à distância, esse seria o material, certo? E na verdade o nosso curso é à distância. Tá? Então, uma das funções do professor, eu imagino que é orientar vocês onde obter as melhores fontes para ler sobre silvicultura. Então, esse é o papel que eu estou fazendo agora aqui. Temos também aí sobre pragas, muitas coisas na Embrapa. Só dando exemplos aí do vasto conteúdo que existe no site da Embrapa. Esse livro também é recomendado, embora seja um livro bastante simples, para entender como funciona um pouco da floresta após ela estar plantada, como que tem que tratar a floresta. Agora, eu vou trabalhar um pouco com o método de ensino. Eu vou abrir uma outra apresentação falando de como eu ensino, na verdade, em aula. Mas a título de curiosidade aqui, como eu imagino que deveria ser o ensino, para que ele cumprisse melhor as suas funções na universidade. Vamos ver então, fazer um breve pause aqui, e a gente retorna então com a próxima palestra. Um grande abraço para vocês e até a próxima.